Na segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos discutir algo mais sobre os aspectos processuais da sucessão, do direito sucessório. Então, vamos agora diferenciar os três grandes processos sucessórios em torno do qual podem gravitar outros processos sucessórios, como havíamos falado antes do nosso intervalo. Eu vou aqui compartilhar com vocês o PowerPoint e, obviamente, vocês sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta no chat ou mesmo no áudio. Aí eu coloco o fone de ouvido para escutar a pergunta, não há problema nenhum. Bom, conforme nós conversamos na primeira parte, há três grandes processos judiciais para a regularização da sucessão: o inventário, o arrolamento e o alvará. O inventário é o processo que tem a maior quantidade de atos processuais que têm que ser realizados para que se chegue ao final dele. Tanto o inventário, quanto o arrolamento, quanto o alvará, tem por objetivo a partilha de bens. Só que no caso do inventário e do arrolamento, eu terei realmente uma situação um pouco mais complicada no que diz respeito à quantidade de bens deixados pelo de cujus. O alvará é um processo extremamente simplificado, porque o alvará ele pode ser tanto um processo que regulariza toda a sucessão do de cujus, como pode ser um processo de natureza incidental ao processo de inventário ou ao processo de arrolamento. Vamos, então, distinguir, principalmente para você que eventualmente não tenha tido ainda processo civil ou unidade de processo, o que é um processo incidental e o que é um processo autônomo. O processo autônomo é aquele que independe de outro. Já o processo incidental, ele diz respeito a uma questão que é tratada em outro processo. O alvará tanto pode ser um processo autônomo de sucessão, quando o de cujus deixa poucos bens, como pode ser um processo de natureza incidental. Quando ele assume a natureza de processo autônomo, ele é um processo simplificado, muito mais rápido do que o inventário ou do que o arrolamento. O grande objetivo do alvará, quando o alvará é um processo autônomo, é o de se promover a partilha daqueles pouquíssimos bens deixados pelo de cujus e se autorizar o levantamento dos bens em favor dos herdeiros. Alvará, inclusive, tem esse significado. Alvará significa autorização. Autorização dada por quem? Pelo juiz. O juiz, então, autorizará o levantamento dos bens indicados no processo de alvará. Quando é que eu posso ter um processo de alvará? Quando o que se discute é a venda de bem móvel ou de bem imóvel. Percebam aqui, este pedido não é um pedido de partilha. Então, o pedido de venda de bem móvel ou de venda de bem imóvel, ele pode muitas vezes ser um processo incidental. No entanto, quando a parte tem apenas um determinado bem móvel ou um determinado bem imóvel e não há grandes discussões para se trazer aos autos, como dívidas deixadas pelo de cujus, eu posso ter esse processo que é o de alvará, bastante simplificado. Então, vamos supor que o senhor Cruz morreu e deixou, como o exemplo que eu dei antes do intervalo para vocês, Cruz Júnior e Cruzada. E o senhor Cruz era viúvo. E o senhor Cruz tinha uma casa. Eu não preciso ficar discutindo isso de uma forma maior em outros processos, como arrolamento ou como inventário. Eu posso, no pedido de alvará, ter o pedido de partilha dos bens em nome de Cruz Júnior de Cruzada, para que eles vendam esse bem imóvel, esta casa, a terceiro. Então, o processo de alvará ele é simplificado, como vocês podem perceber. Bem simplificado. Mas eu posso ter o alvará
decorrente de um processo de inventário. Eu posso ter o alvará decorrente de um processo de arrolamento, quando o de cujus deixou mais bens, quando há uma maior complexidade que a relação processual envolve por conta de dívidas deixadas pelo de cujus, quando há interesses de terceiros em jogo, ou ainda quando há o que caracteriza o inventário, o que caracteriza o arrolamento. Então, nesse tipo de situação, o processo de alvará ele terá uma natureza incidental ao inventário ou ao arrolamento. Ele não resolverá toda a sucessão. Ele apenas trabalhará com um pedido de autorização judicial de venda daquele bem móvel ou daquele bem imóvel, que é feito pelo inventariante para que a herança possa não ser depreciada do ponto de vista de valor patrimonial. Outra possibilidade de utilização do alvará é a outorga de escritura de imóvel alienado pelo autor da herança. Há situações em que o de cujus ele realiza a venda de um imóvel, um apartamento ou uma casa, mas ainda não firmou a escritura com o adquirente. E o adquirente já efetuou o pagamento integral do preço. E o de cujus veio a falecer. Então, como é que o adquirente poderá obter a regularização da transmissão daquele imóvel para o seu nome, quando esse imóvel realmente foi negociado pelo de cujus e quando o adquirente efetuou o pagamento do preço? O adquirente terá que propor, por se tratar de credor interessado nos bens deixados pelo de cujus, e às vezes só é esse imóvel, o pedido de alvará judicial. Claro que o juiz escutará os herdeiros. E, neste caso, o adquirente pedirá o alvará judicial para a outorga de escritura do imóvel alienado pelo autor da herança. Neste caso, então, o que o adquirente está pedindo? Juiz, o de cujus faleceu. Por favor, substitua a vontade dele em autorizar o cartório de notas a lavrar a escritura do imóvel de compra e venda para que eu possa averbar o imóvel no registro imobiliário em meu nome. Então, a outorga de escritura de imóvel alienado pelo autor da herança é uma hipótese bastante comum de acontecer, aonde o adquirente desse imóvel precisa da decisão judicial. Claro que o juiz escutará os herdeiros, mas o juiz decidirá com base naquilo que foi trazido aos autos. Eu também posso ter o alvará para levantamento de créditos bancários e investimentos financeiros. Então, créditos em conta corrente, créditos em conta de poupança, investimentos financeiros, os mais variados possíveis, inclusive em bolsas de valores, tudo isso poderá ser levantado por meio de alvará. Não é necessário fazer um inventário ou um arrolamento quando se trata pura e simplesmente de pedido de levantamento. Claro que o requerente do alvará vai ter que, obviamente, demonstrar a sua qualidade de herdeiro para que possa obter esse levantamento. Também é possível, por meio de alvará, levantar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E, obviamente, a situação é a mesma. A pessoa tem que se demonstrar como a beneficiária para esse alvará, a pessoa ou as pessoas, né, para que ocorra a autorização judicial. E também eu posso ter o alvará judicial para levantamento de restituição de imposto de renda e de outros tributos, inclusive a título da chamada repetição do indébito, quando há o pagamento em dobro ou pagamento indevido de um tributo em favor do município, do Estado ou da União. Então, eu posso também ter esses pedidos de natureza restituitória em favor, no caso, dos herdeiros. Restituitória porque o de cujus acabou tendo direito à restituição do imposto de renda ou porque o de cujus acabou pagando o tributo que não precisava ter pago. Então, como vocês podem perceber,
o alvará tem uma aplicação de celeridade muito grande. E aí vocês podem perguntar, Senise, o processo de alvará sempre é rápido? Nem sempre, porque às vezes o processo de alvará é utilizado como se não houvesse qualquer tipo de problema. E quando se está tramitando com esse processo, aí surgem os conflitos. Aí surge uma outra pessoa dizendo, não, o herdeiro sou eu. Ou surge uma outra pessoa dizendo, não, eu também sou herdeiro e não concordo com isso que está sendo feito. Então, há a possibilidade de conflitos que fazem com que o processo de alvará ganhe um maior tempo de duração do que aquele para o qual ele foi criado. Deu para vocês acompanharem o que é alvará? Deu para vocês perceberem a diferença do alvará como processo autônomo e do alvará como processo incidental a um outro processo? Que bom, que bom. Fico feliz em saber então, que deu para vocês acompanharem. Que aqui a matéria ela começa já a ter uma espécie de upgrade diante do que a gente estava falando na primeira parte da aula de hoje. Bem, então vamos continuar. Os dois grandes outros processos que são protagonistas da regularização dos bens deixados pelo decujus em favor dos herdeiros são o inventário e o arrolamento. O que distingue o inventário do arrolamento? O arrolamento é uma espécie de inventário abreviado. Então, o arrolamento ele não tem determinados atos processuais que são exigidos no inventário. Então, para que você, como advogado, possa verificar se é melhor entrar com processo de inventário ou com processo de arrolamento, se faz indispensável, em primeiro lugar, distinguir quando é exigido o inventário. Porque quando o inventário for exigido, não dá para não ser realizado o inventário, ainda que o decujus tenha deixado um único bem. Quando o inventário é exigido, nem o simples alvará resolve, porque eu tenho uma exigência legal que o procedimento de regularização seja um inventário. Quando é que o inventário ele é exigido? Ele é exigido sempre que houver testamento ou herdeiro incapaz. Sempre. Então, a ideia do inventário é uma ideia que está relacionada a uma maior complexidade desse procedimento em relação aos demais. Quando eu tenho um testamento, eu tenho uma declaração última de vontade do decujus, que é o testador. Essa declaração última de vontade, que é firmada em vida, obviamente, é uma declaração de vontade que causará repercussão sobre as consequências da destinação do patrimônio do decujus com a sua morte. Seja contemplando determinadas pessoas pelo testamento, seja excluindo eventualmente algum herdeiro por deserdação, seja estabelecendo alguma regra de destinação de patrimônio. Enfim, há uma série de perspectivas que o testamento traz e que são tomadas em virtude do princípio da autonomia privada que o testador tem de livremente dispor do seu patrimônio. Essa autonomia privada não é ilimitada, assim como não existe direito à liberdade ilimitado na sociedade. Nós não temos o direito nem à vida que é ilimitado. Nós temos no Código Penal a legítima defesa, que exclui a antijuridicidade, no caso de acusação por homicídio. Nós temos na Constituição Federal, no artigo 84, a possibilidade de pena de morte quando o Brasil declara oficialmente guerra contra um outro país. É o artigo 84 da nossa Constituição, acho que inciso 3º. Então, se nem a vida é um direito 100% absoluto, a liberdade também não é. Nem a liberdade de se expressar, nem a liberdade religiosa,
nem a liberdade de locomoção. Tudo tem limites dentro das regras de convivência social. Por isso que as pessoas acabaram muito confundindo nos últimos meses a liberdade de expressão com ofensa à honra, a liberdade de expressão com desacato e assim por diante. Tudo tem limites na sociedade. O testador também tem limites quando ele testa. E os limites que o testador tem, eles existem por conta de normas de ordem pública e de interesse social. Normas de ordem pública, como assim? Normas de organização da relação do Estado com as pessoas. O Estado organiza a sua relação com as pessoas de tal maneira que motivos de ordem pública limitam as condutas das pessoas. E normas de interesse social, normas de interesse da coletividade em geral. As normas testamentárias, elas se prendem ao princípio da autonomia privada do testador. Então, em princípio, ele tem liberdade para testar, mas não é uma liberdade limitada porque não existe direito à liberdade de maneira ilimitada na sociedade. Então, o testador também encontra limites. E os limites são quais? As normas de ordem pública e de interesse social fixadas pelo próprio direito sucessório. Então, é importante, sem dúvida nenhuma, a apreciação do conteúdo do testamento, analisando-se a forma do testamento e interpretando-se as cláusulas do testamento, porque apenas o testamento terá validade se a forma estiver sendo observada nos termos legais. E a cláusula testamentária terá que ser interpretada. E o grande intérprete acabará sendo o juiz, porque é ele, juiz, quem fixará essa situação. Por conta disso, quando há testamento, não dá pura e simplesmente para se falar em arrolamento, porque quando há testamento eu tenho que ter uma série de atos processuais. E também não dá para se falar em simples alvará, porque eu tenho que discutir as cláusulas testamentárias. Então, o testamento, ele acaba sendo aberto pelo juiz e ele acaba sendo autuado em apartado ao processo de inventário. E nos autos do testamento acabam sendo discutidas as questões referentes às disposições testamentárias e à forma do testamento. Outra situação que exige a realização de inventário necessariamente é a existência de herdeiro incapaz, e qualquer que seja a razão da incapacidade. Percebam vocês que a incapacidade do herdeiro, ela impõe a necessidade da representação dos seus interesses, ou ainda da assistência para o relativamente incapaz. O Código Civil brasileiro sofreu uma profunda alteração de uma outra lei, que se chama Estatuto da Pessoa com Deficiência. E no Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos um entendimento legal, sufragado no direito brasileiro, de que o deficiente não é incapaz, mas o deficiente tem barreiras a serem superadas, barreiras físicas ou barreiras de auxílio para a tomada de decisões. E por conta disso, o deficiente, quando precisa de auxílio para a tomada de decisões, ele poderá se socorrer de duas pessoas idôneas, de confiança dele, para, com base na decisão judicial que conceda esses poderes a essas duas pessoas idôneas, tomar decisão apoiada. Então, pessoas com deficiência não são consideradas no direito brasileiro incapazes. Elas podem declarar a sua vontade, só que declaram a sua vontade com base em tomada de decisão apoiada. Já pessoas incapazes, estas precisam realmente de representação ou assistência legal. Então, as pessoas que precisam disso são os menores de idade.
O artigo 3º fala que o menor de 16 anos é absolutamente incapaz. E por que ele é absolutamente incapaz? Porque este sim, ele não tem condições de compreender o que se passa ao seu redor e não tem condições de compreender a consequência dos seus atos jurídicos e dos seus negócios jurídicos. Ah, Senise, mas e o menor infrator? Aí é outra história, aí estou falando de ilicitude, né? O menor infrator responderá segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe uma série de medidas socioeducativas para o adolescente infrator. O incapaz, ele não pode celebrar atos lícitos. Então, ele não celebra atos jurídicos e nem negócios jurídicos. Quem o celebra é o seu representante legal. O artigo 3º apenas mantém a incapacidade absoluta dos menores de 16 anos. Já o artigo 4º do Código Civil apenas trabalha com a incapacidade relativa para aquela pessoa que tem 16 ou 17 anos de idade e também para aquele que é portador de embriaguez habitual ou aquela pessoa que tem dependência a substâncias entorpecentes que fazem com que ela não tenha o discernimento claro das situações. Então, o ébrio habitual e a pessoa que é dependente toxicológica, eles precisam da assistência legal. Todas as demais hipóteses que existiam no Código Civil anteriormente foram, felizmente, superadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Toda pessoa que tem deficiência, portanto, não tem incapacidade. O que ela tem são barreiras a serem superadas. E, quando muito, essas pessoas poderão se valer da chamada tomada de decisão apoiada. Pessoas que têm deficiência apenas física, elas não têm, na maioria das vezes, qualquer necessidade de tomar decisão apoiada. Elas podem livremente manifestar a sua vontade, justamente porque elas são plenamente capazes. Então, não há o que se discutir com relação a uma incapacidade delas. Bem, o que estamos falando aqui é o seguinte: se eu tenho gente que é incapaz e que é herdeira ou tem interesse na herança, aí eu vou para os autos de inventário. Ah, e pessoa com deficiência, Senise? A pessoa com deficiência, ela não se submete ao... não tem a necessidade de fazer um processo de inventário porque eu tenho uma pessoa com deficiência. A deficiência, ela não é óbice para que se faça o arrolamento, por exemplo. Tudo dependerá, então, da análise do caso concreto. O testamento é um óbice para o arrolamento. A incapacidade é um óbice para o arrolamento. A deficiência, não. Bem, o processo de inventário será que necessariamente ser judicial quando houver testamento ou quando houver herdeiro incapaz. No entanto, se não houver testamento e se não houver herdeiro incapaz, e houver acordo entre todos os herdeiros sobre a partilha dos bens, a lei autoriza o chamado inventário extrajudicial, que é um inventário diretamente celebrado no cartório de notas mediante escritura e averbado no cartório de registro de imóveis. O inventário extrajudicial, ele é muito mais rápido, porque ele não se sujeita aos prazos para a realização de atos processuais que se sujeita o processo judicial de inventário. Mas para ter um inventário extrajudicial, eu não posso ter dissenso entre os herdeiros. Todos os herdeiros, então, têm que concordar, tem que haver um acordo entre eles do inventário extrajudicial e da partilha de bens que se está querendo tomar no inventário extrajudicial. Todos os herdeiros deverão estar devidamente representados por advogado para a elaboração do inventário extrajudicial. Para que o inventário extrajudicial possa ser realizado, o de cujus não pode ter deixado testamento.
E todos os herdeiros têm que ser capazes. E o Código de Processo Civil, no artigo 610, como já adiantei para vocês, exige a forma pública. Ou seja, o inventário extrajudicial tem que ser lavrado mediante escritura no cartório de notas. Percebam vocês que, havendo esses requisitos, o inventário extrajudicial tem uma natureza jurídica que é a de negócio jurídico. Eu não tenho conflito, eu não tenho litígio, eu tenho acordo. E não é um contrato, é um negócio jurídico que depende da homologação de terceiro. Quem é o terceiro? É o oficial do cartório, que tem que zelar pela legislação registral e que tem que zelar pelos requisitos que o artigo 610 do Código de Processo Civil estabelece. Então, é um negócio jurídico. O inventário extrajudicial, então, é uma grande possibilidade que a lei dá para simplificar e para acelerar a regularização da transmissão dos bens deixados pelo decujus em favor dos herdeiros. Há uma pergunta aqui do Henrique. A incapacidade absoluta e a relativa obriga a seguir pelo inventário? Sim, tanto a absoluta quanto a relativa, Henrique. Não é apenas a absoluta que obriga a seguir pelo inventário. Ambas. Pouco importa se é incapacidade absoluta ou se é incapacidade relativa. Apenas lembrando que a situação do ébrio habitual e a situação do dependente de drogas apenas será uma situação de incapacidade relativa se houver sentença judicial que declare esta incapacidade como relativa. Eu não tenho incapacidade por motivo outro que não seja a idade de forma automática. Apenas a incapacidade por idade, que é a incapacidade cronológica, ela é automática, ela decorre da previsão legal e isso é facilmente averiguado pela leitura do registro de nascimento. A incapacidade relativa do artigo 4º do Código Civil, nas outras hipóteses, que são a embriaguez habitual e a dependência de drogas, ou até mesmo uma eventual incapacidade relativa do silvícola, nos termos da Lei 6.001 de 73, que é a lei que trabalha com a proteção do índio não aculturado à civilização, ela depende de decisão judicial, tá? Deu para acompanhar, pessoal? Então vamos ver. Se uma pessoa apresenta deficiência e é herdeira, mas há um acordo entre todos os herdeiros, é possível a realização do inventário extrajudicial se não houver testamento deixado pelo decujus? Sim, isso mesmo, é possível, porque a pessoa com deficiência não é incapaz. Ótimo, deu para vocês entenderem. O GIF já até concordou comigo anteriormente. É isso aí, GIF, isso mesmo. E temos que divulgar isso, porque isso é muito importante, que isso é um reflexo também de cidadania. Há alguma dúvida entre o inventário judicial e o inventário extrajudicial? Vocês querem fazer alguma pergunta ou para vocês está claro? Está claro. Percebam bem, o inventário judicial ele tem um outro aspecto. Como ele tem testamento ou ele tem presença de incapaz como herdeiro, ele tem necessariamente a atuação do Ministério Público. Ô, GIF. Então, eu fico duplamente feliz aqui com a sua participação aqui na live e justamente é isso que a gente estava conversando, né? E também com o seu apoio àquilo que eu falei há pouco, né? Eu tenho vários amigos também nessa situação
Eu tenho um amigo meu que foi vítima de um acidente muito grave, um acidente tão grave que, inclusive, foi objeto de notícia na televisão na época, em 1973, vejam vocês, é um grande amigo meu. Ele foi vítima de uma colisão de um ônibus quando ele estava retornando com os amigos da igreja de uma excursão de Gramado para São Paulo. E no trânsito da BR-101, esse ônibus colidiu com um caminhão gigantesco que tinha lingotes e barra de ferro. E os lingotes entraram no ônibus. 22 pessoas morreram naquele acidente e ele sobreviveu. Mas como um dos lingotes acabou atingindo a coluna dele, ele acabou se tornando paraplégico. E ele é uma pessoa que é um exemplo para todos nós, viu? Ele não parou a vida dele. Pelo contrário, a vida dele seguiu. Ele era professor de educação física, ele acabou indo para a iniciativa privada, acabou trabalhando numa administradora de cartão de crédito durante muitos anos na parte administrativa. Hoje ele é funcionário público estadual concursado do Tribunal de Justiça de São Paulo. E hoje ele tem o quê? Eu tenho 54, eu acho que ele deve ter em torno de uns 10 anos a mais do que eu. Uma grande pessoa, um grande sujeito e um grande exemplo de vida, viu? Então, eu faço aqui o meu testemunho com relação ao Valdir, um grande amigo meu de muitos anos. Então, olha, é isso mesmo. É um absurdo essa confusão que havia na parte de algumas pessoas anteriormente sobre o fato da pessoa ter uma deficiência e aí se discutir se ela teria capacidade ou não para a prática de atos de negócio jurídico. Isso é uma grande conquista que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz para a sociedade civil. Bom, vamos prosseguir então. Quando há testamento ou há presença de incapaz, eu terei também que ter um inventário judicial e eu tenho um elemento complicador aqui, que é a presença do Ministério Público. Não que o Ministério Público vá complicar o processo. O Ministério Público simplesmente exerce as funções constitucionais e legais a ele atribuídas. O Ministério Público é uma das instituições mais democráticas que temos no Brasil, fruto das prerrogativas que o artigo 127 da Constituição Federal confere a esta instituição, que é importantíssima. O artigo 127 da Constituição fala que o Ministério Público é a instituição essencial à justiça, vejam vocês, e que tem por finalidade a defesa dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. É isso que autoriza constitucionalmente que o Ministério Público atue em processos como esses, em que há testamento deixado pelo decujus ou interesse de incapaz. Então, nesses tipos de hipóteses, o Ministério Público atuará. E a atuação do Ministério Público se dará na condição de fiscal da lei, ou como é bastante conhecida a expressão, custos legis, que é uma expressão que vem do latim já consagrada. Tá? Então, o fiscal da lei, o custos legis, acaba sendo aquele que supervisiona, que fiscaliza se os interesses socialmente relevantes ou se os interesses individuais indisponíveis estão sendo respeitados no processo em que ele atua. Então, quando há testamento ou interesse de incapaz, a presença, a participação do Ministério Público ela é obrigatória nesses processos. E, obviamente, já dá para perceber que aqui nós temos, então, um processo um pouco mais longo, porque temos mais uma parte. Então, temos o acompanhamento de outra parte nas fases processuais. Bom, qual que é a diferença entre inventário e arrolamento? O inventário é um processo mais complexo, como vocês já puderam perceber. E ele só se torna um processo célere mesmo se ele for extrajudicial. Já o arrolamento é um inventário abreviado. Por quê? Seja por conta da existência de uma menor quantidade de bens,
embora não haja um consenso previamente formado entre os herdeiros, ou seja, por conta da eventual necessidade de atuação do Ministério Público. Então, se eu não tenho um consenso entre os herdeiros, eu não posso fazer o inventário extrajudicial. Mas eu posso, às vezes, ter a necessidade de atuação do Ministério Público com um inventário que não é complexo, porque não há dívidas deixadas pelo decujus que ensejam, por exemplo, a intervenção de terceiros como credores. Então, eu posso buscar o arrolamento. O arrolamento, então, ele é um processo de inventário simplificado. Não é um processo tão simples quanto o alvará, mas é um processo que terá uma série de atos processuais. Será ordinário o arrolamento quando for necessária a presença do Ministério Público. Então, a presença do Ministério Público, ela se torna necessária em várias situações. Não apenas quando há testamento ou incapacidade. Eu posso ter o Ministério Público atuando como terceiro interessado de interesses difusos e coletivos. Quando, por exemplo, o decujus é acusado em ação civil pública pela prática de atos danosos ao meio ambiente, de atos danosos causados ao patrimônio público. E aí o Ministério Público pode, eventualmente, buscar intervir nesse tipo de situação, que não é uma situação nem de testamento e nem de incapacidade, mas é uma situação em que o Ministério Público surge em defesa dos interesses da sociedade. Então, embora eu não tenha propriamente um inventário, eu teria a participação do Ministério Público aqui, representando os interesses difusos e coletivos da sociedade, no arrolamento ordinário. Mas eu posso ter um arrolamento, que é um inventário abreviado, que é o arrolamento sumário, onde todos os sucessores são maiores e capazes. Nesta situação, todos os sucessores eles poderiam até chegar a um acordo, mas não houve um acordo que levou ao inventário extrajudicial. E eles não têm grandes problemas a se discutir com credores. Eles têm uma desavença quanto à partilha de bens, ou quanto a, eventualmente, um deles ser herdeiro ou não ser herdeiro, nada além disso. Então, aí eu tenho uma discussão entre sucessores maiores e capazes no arrolamento sumário. Deu para vocês entenderem a diferença de quando há o processo de inventário, quando há o processo de inventário extrajudicial, quando há o processo de arrolamento ordinário, quando há o processo de arrolamento sumário e quando há o processo de alvará? São caminhos, e a estratégia a ser adotada pelo advogado no campo das sucessões é importantíssima para que se possa obter uma solução o mais rapidamente possível favorável aos interesses dos herdeiros, como vocês podem reparar. Esses caminhos eles são muito importantes serem estudados antes, obviamente, de se propor a medida judicial. A Aline está perguntando, professor, para ser sumário tem que ter desavença entre os herdeiros? Na realidade, não tem que ter desavença entre os herdeiros, Aline. Mas é que, se há acordo entre os herdeiros, todos maiores e capazes, é muito mais interessante os herdeiros buscarem o inventário extrajudicial. Porque, como o arrolamento sumário é celebrado entre pessoas maiores e capazes e não tem testamento, por que não ir para o inventário extrajudicial? Por isso que o conflito é que acaba sendo aqui o grande ponto. Claro, se eles não quiserem ir para o inventário extrajudicial, eles poderão, obviamente, buscar o arrolamento, o sumário mesmo, para discutir essa questão. Eu não entendi muito bem o alvará. O senhor pode explicar de novo? Posso, Henrique? Aline, tudo bem com relação ao sumário? É que, se eu tenho um acordo entre os herdeiros, eu, como advogado deles, eu vou sugerir, vamos fazer uma escritura e resolver isso, vamos para o cartório, que a gente resolve mais rapidamente. O Henrique está aqui fazendo uma pergunta, se eu posso explicar de novo o alvará. Eu posso.
Henrique, o alvará ele é um processo extremamente simplificado. Então, para eu ter o alvará, eu não tenho nem testamento e nem incapazes. Não tenho necessidade de atuação do Ministério Público. Não tenho divergências maiores envolvendo terceiros como credores interessados, a menos nas próprias hipóteses que eu mencionei para você e para a turma inteira na live de hoje, que são aquelas hipóteses que a gente conversou, como, por exemplo, a outorga de escritura de imóvel alienado a terceiro. Mas o alvará ele pode ser utilizado não como um processo autônomo para resolver toda a transmissão de bens. Ele pode ser utilizado, e ele normalmente é utilizado, como processo incidental, para se obter a autorização com relação a um ou alguns dos bens deixados pelo decujus. Por exemplo, o inventariante que requer o levantamento de valores deixados pelo decujus em conta corrente para que esses valores possam ser destinados ao pagamento de credores do espólio. Está aqui uma situação. Tá? Então, o alvará ele pode ser tanto um processo autônomo, quando ele resolve completamente as questões sucessórias, quanto um processo incidental, para que se obtenha autorização judicial para fins de interesse do próprio espólio. Tudo bem, Henrique? Então tá ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre a diferença entre inventário, arrolamento e alvará? Então vamos seguindo. Vamos seguindo com a matéria. Espero que você esteja gostando da matéria de hoje. Então eu vou voltar aqui com o nosso PowerPoint. Bem, vamos então agora começar o estudo do inventário. O inventário é o processo, sem sombra de dúvidas, mais complexo da sucessão. E tem várias etapas. Mas fiquem tranquilos, ele não é nem sombra do que é o processo de ausência quanto à demora pelo tempo. O inventário pode até ter uma certa celeridade, uma certa rapidez, mesmo o inventário judicial. Algumas vezes demora. Por isso, a recomendação é, se for possível, sempre busquem o inventário extrajudicial. Bem, primeira questão. Quem tem legitimidade para propor a ação de inventário? Essa legitimidade também é aplicável para a ação de arrolamento e também é aplicável para a ação de alvará. A legislação civil e a legislação processual civil autorizam as seguintes pessoas a propor a ação de inventário: o cônjuge sobrevivente ou o convivente sobrevivente. Aqui eu já abro um primeiro parênteses. Eu não tenho condições de ter, na definição final da partilha de bens, tanto o cônjuge sobrevivente como um possível convivente sobrevivente herdando. Essa situação não é uma situação justificável no direito sucessório pela legítima. Por quê? No nosso direito brasileiro, como vocês viram comigo e com o professor Alexandre, não há como se admitir a chamada família poliafetiva. O Conselho Nacional de Justiça ainda proíbe os cartórios de registros civis a lavrarem escrituras trissal, que é uma denominação imprópria, porém consagrada, para designar famílias constituídas por 3 ou mais pessoas. Pois bem, com a proibição do Conselho Nacional de Justiça
enquanto não houver uma lei que autorize o reconhecimento da família poliafetiva, ou pelo menos uma interpretação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, porque ele é guardião da Constituição e ele poderia promover a interpretação do artigo 226 da Constituição, eventualmente estendendo-o ou não ao reconhecimento da família poliafetiva. Nós não temos como cônjuge e convivente estarem na mesma linha de debate. É certo que nós temos situações bastante curiosas na prática, em que o convivente ou a convivente sobrevivente propõe a abertura do inventário, mas o cônjuge ou a cônjuge sobrevivente se opõe a isso, dizendo que aquele convivente ou aquela convivente não tem legitimidade, porque não haveria união estável, porque haveria ainda um casamento vigente. Temos também situações inversas, em que o cônjuge ou a cônjuge sobrevivente, se dizendo cônjuge nessa situação, propõe a ação de inventário, mas vem a convivente ou o convivente sobrevivente se opondo a esta pessoa que propõe a ação de inventário e também se opondo a uma eventual nomeação dela como inventariante, dizendo que esta pessoa não está mais casada. Então, essas situações, elas podem existir na prática. Uma coisa é certa, eu não posso ter, num primeiro momento, as duas pessoas no processo de inventário e também não posso ter as duas pessoas herdando pela sucessão, porque uma exclui a outra, dentro da ideia de família monogâmica e não poligâmica, que ainda é a ideia do nosso direito constitucional brasileiro e do nosso direito civil, segundo o que diz até hoje o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. O Supremo, porque ainda não apreciou nenhuma matéria sobre o tema. O Conselho, porque apreciando condutas dos cartórios de registros civis, proibiu a elaboração de escrituras de família poliafetiva. Bom, se uma coisa exclui a outra, então quem terá legitimidade real será ou um ou outro. Senise, existe alguma forma de eu entender quando há união estável e quando não há casamento, quando o de cujus deixa desistir em virtude dessa situação possível, de um conflito aparente entre uma pessoa que se diz convivente e uma pessoa que se diz cônjuge? Existe. Considera-se que essa fórmula também não é a mais adequada, mas é uma fórmula que está presente no nosso Código Civil Brasileiro. E como essa fórmula está presente no nosso Código Civil Brasileiro, eu vou compartilhar com vocês a regra que existe no Código Civil Brasileiro, que é o que nós temos hoje. Uma regra bastante criticável, sim, bastante criticável, mas é uma regra que não teve um substitutivo até hoje considerado razoável de maneira generalizada e universal pela doutrina e pela jurisprudência. Qual que seria esta regra? É a regra do artigo 1830 do Código Civil Brasileiro, que eu vou agora compartilhar com vocês aqui na tela. Vocês estão vendo o Código Civil ou estão vendo o PowerPoint? Conseguem ver o Código Civil aqui? Ótimo. Então, o artigo 1830 do Código Civil tem esta regra. E é uma regra que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, principalmente o professor Alexandre Lula falará isso para vocês. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro,
não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. O artigo 1830 é um artigo muito polêmico nos dias de hoje, que são tempos diferentes, aonde as pessoas podem se divorciar a qualquer tempo, por força da alteração que a Emenda Constitucional 66 de 2010 trouxe ao artigo 226 da Constituição. Mas, conforme nós já conversamos na parte de direito de família, não existe, segundo o STJ e segundo boa parte da doutrina, o fim do instituto da separação. Porque a Emenda Constitucional 66 não falou que a separação não existe mais, mas apenas falou que o divórcio poderá ser realizado a qualquer tempo. No entanto, o artigo 1830, que acabamos de ler, estabelece uma espécie de limitação da atuação para se entender quem é cônjuge sobrevivente e quem não é. E a limitação ela é feita justamente com base nos critérios de separação de fato e de separação judicial. E até com base na existência ou não existência de culpa, que é alguma coisa que está bem superada pelo direito civil contemporâneo. Mas o artigo 1830 é o único dispositivo legal que explica a situação de quem é cônjuge sobrevivente para fins sucessórios. E por conta disso, esse artigo ainda não foi completamente afastado pelos tribunais superiores. O que existe, então, é uma grande indagação a respeito do tema. O artigo 1830, ele estabelece que o cônjuge sobrevivente, ele é considerado cônjuge sobrevivente para fins sucessórios se ele não estiver separado de fato há mais de 2 anos. Esse é o critério legal. Eu posso até ter, eventualmente, um acórdão ou alguns acórdãos de um tribunal estadual ou de alguns tribunais estaduais que façam uma reinterpretação disso. Eu posso até ter um acórdão ou outro acórdão do STJ que fale sobre isso, mas eu não tenho matéria somulada de nenhum tribunal superior e não tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha efeitos gerais que afaste o 1830 de forma definitiva. Então, por conta disso, nós temos essa situação. O cônjuge será tido cônjuge sobrevivente se ele não estiver separado de fato há mais de 2 anos. E será tido como cônjuge sobrevivente se ele não estiver separado judicialmente em prazo que autorize o divórcio. É o que dispõe na prática o 1830 do Código Civil. Agora, vejam a lambança que é isso. Se eu tenho uma união estável, que acaba sendo efetivada pelo decujus antes dele morrer, mas eu não tenho ainda a possibilidade de reconhecimento judicial desta união estável, porque não haveria ainda a regularização do divórcio do decujus com o seu antigo ou a sua antiga esposa, a situação fica bastante complexa. E aí ganha muita força o reconhecimento da chamada união estável pós-mortem. União estável pós-mortem. Eu posso ter essa união estável pós-mortem? Posso. A união estável pós-mortem, ela poderá ser requerida, obviamente, pelo convivente ou pela convivente que sobreviveu, bastando que se demonstre a situação que autorizaria o reconhecimento dessa união estável e a extinção do casamento anterior. Se o decujus, antes de falecer, chegou a propor ação de divórcio em face do cônjuge sobrevivente, que não veio a ter um desfecho antes do falecimento do decujus, eu tenho uma situação típica de divórcio caracterizada. Então, aí eu não tenho nem que discutir a situação de um cônjuge sobrevivente. Eu posso ter essa união estável reconhecida pós-mortem sem nenhum problema. Inclusive, obviamente, para fins sucessórios.
E aí eu não terei direitos sucessórios do cônjuge que formalmente era sobrevivente. Eu terei direitos sucessórios do convivente. Então, essas situações tornam mais complexa a discussão de quem seria o inventariante. E também tornam mais complexas as discussões sobre uma eventual herança que seria dada ao cônjuge sobrevivente ou ao convivente sobrevivente. Digo eventual herança porque existe um ponto do direito de família que é muitas vezes confundido tanto por advogados no foro como por estudantes de direito na graduação. E vocês não podem confundir isso. Quando falamos de sucessão, nós não falamos de meação. Meação não é sucessão. Esse tema é muito importante. O professor Alexandre, sem sombra de dúvidas, enfatizará bastante isso quando tratar da partilha de bens, quando houver o cônjuge ou o convivente envolvido na partilha de bens. Meação é direito que o cônjuge ou o convivente possuem desde o momento em que é celebrado o casamento civil ou desde o momento em que é constituída a união estável. Nós sabemos e nós já vimos que a união estável é constituída normalmente de maneira informal, não solene. Mas a meação, ela já é conferida. A meação, ela se conquista, se adquire no exato momento do casamento civil, no exato momento da constituição da união estável. Então, não se adquire meação pela morte do outro. A meação é matéria de direito de família. A meação não é matéria de direito das sucessões. Vamos dar um exemplo aqui para deixar clara essa situação. E para deixar claro por que cônjuge ou convivente podem discutir se são nomeados inventariantes e mais, se podem eventualmente herdar. Vamos supor que o senhor Cruz, ele venha a falecer e ele tenha deixado como patrimônio 100 mil reais. Esses 100 mil reais do senhor Cruz são, na verdade, 60 mil reais de bens que ele adquiriu com o casamento civil, ou que ele adquiriu a partir da constituição da união estável. Então, esses 60 mil reais são a meação dele, senhor Cruz. São patrimônio dele, que não se confunde com o patrimônio da viúva, seja ela cônjuge sobrevivente, seja ela convivente. Mas uma coisa é certa, se eu tenho 60 mil reais do senhor Cruz, que são adquiridos posteriormente ao casamento civil ou à constituição da união estável, a ideia, em princípio, salvo as exceções legais que vocês estudaram no ciclo de família desta unidade, no estudo do regime de bens, que foi o professor Alexandre quem deu esse estudo para vocês, a viúva sobrevivente, seja cônjuge ou convivente, terá 60 mil que são dela, por meação. Isso quer dizer que o patrimônio familiar, os bens familiares do senhor Cruz, mas a viúva, correspondem a 120 mil reais. Além dos bens familiares, o senhor Cruz deixou 40 mil reais de bens particulares. Percebam bem, se eu tenho 120 mil reais de bens familiares e tenho 40 mil reais de bens particulares do senhor Cruz, pergunto para vocês, qual é o patrimônio objeto da herança? Vou repetir a pergunta.
Se eu tenho 120 mil reais de bens familiares e tenho 40 mil reais de bens particulares do senhor Cruz, qual é o objeto da herança deixada pelo senhor Cruz? Alguém arrisca? Exatamente, Débora, 100 mil reais, que corresponde à meação do senhor Cruz, mais os 40 mil reais que são os bens particulares dele. Isso mesmo, Cris. Isso quer dizer que os 60 mil reais do cônjuge sobrevivente ou do companheiro sobrevivente não entram na sucessão. São a meação dele, por força do casamento ou da união estável. Direito de meação não se confunde com herança. Eu posso até eventualmente, segundo as regras do direito sucessório, que vocês estudarão mais com o professor Alexandre do que comigo, que eu vou falar um pouco sobre isso, misturando com os aspectos processuais, a possibilidade do cônjuge sobrevivente ou do convivente também herdar. Mas meação do cônjuge sobrevivente, meação do companheiro sobrevivente, não é herança, é direito de família. O que acontece na prática? Infelizmente, tem gente que erra no cálculo no processo de inventário. Isso não pode acontecer. Isso gera uma confusão patrimonial. Isso gera um conflito de interesses. E isso acaba conturbando o processo de inventário. Bem, vamos voltar então aqui para a discussão do inventariante. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês a posição do cônjuge e a posição do convivente. Ficou claro para vocês isso, pessoal? Então vamos seguindo. Também tem legitimidade para propor a ação de inventário qualquer herdeiro. Nós temos, na verdade, três grandes possibilidades de herdeiro. O herdeiro que herda pela sucessão legítima, que é a sucessão legal. Esta sucessão legal é a sucessão que se encontra no artigo 1829 do Código Civil. A sucessão legítima é a sucessão que decorre da lei. Esta sucessão, elas identifica o herdeiro através de um critério que é conhecido como ordem de vocação hereditária. Segundo esse critério, quem herda são os descendentes. Então, se eu tiver um de cujos, o senhor Cruz, que deixa um filho e o seu pai, quem herdará será apenas o filho. O pai não herdará nada. Então, os descendentes são a primeira categoria de herdeiros da sucessão legítima. Se não há descendentes, a segunda categoria são os ascendentes. Então, o senhor Cruz deixou mãe e deixou uma irmã. Não tem filhos. Quem herdará? Será apenas a mãe. A irmã nada herdará. Então, os descendentes afastam todos os demais. Se não houver descendentes, os ascendentes. E havendo ascendentes, eles afastarão todos os demais. A terceira categoria do artigo 1829 é a do cônjuge sobrevivente, e que, graças à evolução da doutrina e da jurisprudência, existe um consenso hoje de que, não havendo cônjuge sobrevivente, por força até mesmo da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, nós poderíamos enquadrar nesta terceira categoria o convivente, sobrevivente. Então,
se eu não tiver descendentes, se eu não tiver ascendentes, quem herdará tudo na sucessão legítima será o cônjuge sobrevivente, ou, na falta dele, o convivente sobrevivente, se houver. No entanto, se não houver nem descendentes, se não houver nem ascendentes, se não houver nem cônjuge sobrevivente, iremos à quarta e última categoria do artigo 1829 do Código Civil. E a herança, então, será destinada aos parentes colaterais, irmãos, tios, sobrinhos, primos, segundo as regras de sucessão em favor dos colaterais. Esse dado ele é relevante, porque o Código Civil fala que qualquer herdeiro poderá propor a ação de inventário. Vejam vocês. Então, qualquer herdeiro. Se eu tenho descendente, qualquer um dos descendentes que é sucessível, que tem a possibilidade de herdar. Eu também tenho a possibilidade de se requerer um inventário se a pessoa for sucessora por testamento. Aí nós temos a chamada sucessão testamentária. Na sucessão testamentária, o testador acaba contemplando o herdeiro testamentário com um percentual, com uma fração ou cota-parte do seu patrimônio. Então, o herdeiro testamentário, ele também poderá, mesmo que não seja um sucessor legítimo, mesmo que não se encontre entre os herdeiros da ordem de vocação hereditária, naquele caso concreto, propor a ação de inventário. E a terceira hipótese em que um herdeiro pode pleitear a abertura do inventário é a hipótese do legatário. Quem é legatário? Legatário é aquela pessoa que é beneficiada em testamento com um bem determinado. Então, esta pessoa ela não herda uma cota-parte, uma fração ou um percentual da herança deixada pelo decujus, mas ela herdará um bem específico que o decujus lhe dá a título de legado. O nome do instituto jurídico aqui é legado. A cláusula de legado acaba gerando a transmissão de um bem móvel ou de um bem imóvel individualizado para o legatário. Tanto o herdeiro legítimo, quanto o herdeiro testamentário, quanto o legatário têm legitimidade para propor a ação de inventário. Também tem legitimidade para propor a ação de inventário o possuidor da herança. Há pessoas que, muito embora não sejam herdeiras, acabam ficando, por situações da vida, sozinhas na posse de um determinado bem que era do decujus. Essas pessoas podem estar nessa situação, seja por uma relação de parentesco ou mesmo de amizade, ou até mesmo por uma relação de dependência econômica do decujus. Neste caso, o possuidor da herança também tem legitimidade para propor a ação de inventário. O testamenteiro é outra pessoa que tem legitimidade para propor a ação de inventário. Testamenteiro é aquele que é nomeado pelo testador para acompanhar e cumprir as disposições de última vontade do testador. Então, quem nomeia o testamenteiro é, via de regra, o testador. Eu posso ter testamenteiro judicial? Posso. E aí, normalmente, o testamenteiro nomeado pelo juiz será o próprio inventariante. Outras vezes não. Se o juiz achar melhor, naquele caso concreto, nomear outra pessoa para ser testamenteira. Mas normalmente, quando eu tenho um testamento e há uma série de disposições deixadas pelo testador a serem executadas, não é incomum que o testador nomeie um testamenteiro. Esse testamenteiro ele tem uma única função, executar as disposições testamentárias.
Por conta disso, nem sempre o testamenteiro será inventariante. Eu posso, muitas vezes, ter uma pessoa que peça a nomeação para si como inventariante, como posso, muitas vezes, ter o juiz nomeando uma pessoa como inventariante e o testamenteiro ser uma outra pessoa. O testamenteiro, então, tem uma função delimitada. O testamenteiro ele não representa o espólio. Quem representa o espólio é o inventariante. E na falta do inventariante, como vimos na primeira parte da aula de hoje, o administrador provisório. O testamenteiro ele não representa nenhuma entidade despersonalizada. Ele apenas tem uma função, um munus, um encargo público, um munus. Qual que é o munus do testamenteiro? Executar as disposições testamentárias. E por fim, para terminar a aula de hoje, nós temos também a possibilidade da ação de inventário ser solicitada por qualquer terceiro interessado. Qualquer terceiro interessado. E como terceiros interessados, nós temos a Fazenda Pública, que é credora de uma dívida tributária deixada pelo decujus. O cessionário de direitos, quando o decujus cedeu determinados direitos, mas esses direitos ainda não foram completamente transmitidos para aquele cessionário. O credor, seja preferencial ou quirografário. O credor preferencial é aquele que tem garantias para o pagamento da dívida deixada pelo decujus. Tem uma garantia real, por exemplo, como a hipoteca ou o penhor. Tem uma garantia pessoal, como, por exemplo, a fiança ou o aval. E temos o credor quirografário, que é o credor comum, que não tem garantia nenhuma de pagamento da dívida. Eu posso ter também, como terceiro interessado, o administrador judicial de falência de sociedade empresária do decujus, porque aí ele tem interesse justamente para acompanhar o que está acontecendo quanto à transmissão dos bens deixados pelo decujus para os seus herdeiros e para que não ocorra confusão patrimonial entre os bens da empresa e os bens deixados pelo decujus. E, por fim, eu posso ter a ação de inventário ajuizada até mesmo pelo Ministério Público, nos casos em que o Ministério Público atuaria como custos legis. Então, fica aqui também esta possibilidade. Percebam bem que a lista de pessoas que podem propor a ação de inventário, então, é uma lista grande. O cônjuge ou convivente sobrevivente, qualquer herdeiro, inclusive o legatário, quem está na posse da herança, o testamenteiro, o terceiro interessado ou até mesmo o Ministério Público. Por conta do horário, são 11h39, eu vou parar por aqui, porque a matéria seguinte, que é a matéria relativa à competência, é uma matéria que precisa de um pouco mais de tempo do que de apenas 5 minutos. Há uma pergunta aqui do Fábio. Existe uma quarta categoria de herdeiro legal e esse teria uma fração obrigatória fora do testamento? Eu não entendi o que seria essa quarta categoria, Fábio. Porque, na verdade, a ordem de vocação hereditária do artigo 1829 já fala em 4 categorias: descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente e colaterais. Eu já tenho as 4 categorias no artigo 1829. Se você eventualmente está falando da chamada herança jacente, aí é uma situação diferente. O Fábio está falando de primos. Primos são colaterais, tá? Então, nos parentes colaterais, que é a quarta e última categoria da ordem de vocação hereditária, nós temos os irmãos, que são colaterais de segundo grau. Eles têm preferência em relação aos tios e aos sobrinhos, que são colaterais de terceiro grau. E esses têm preferência em relação aos primos, que são colaterais de quarto grau. Tá? Então, quando se fala em uma quarta categoria aqui, é a categoria dos colaterais, Fábio. E aí nós temos as regras de como se opera
a sucessão em favor dos colaterais. Então, como não tem nada a ver com a herança jacente, eu até falo depois. A herança jacente é aquela herança que acaba sendo destinada ao poder público, porque não há herdeiros. Pessoal, são 11 horas e 41 minutos. Eu quero muito agradecer a sua presença na live de hoje. Eu espero que a aula tenha sido interessante para vocês. Na aula que vem, nós vamos entrar um pouco mais a fundo no estudo do inventário. Vamos falar sobre competência e vamos falar sobre o processo de inventário, sobre a petição inicial, a nomeação do inventariante, remoção do inventariante, primeiras declarações. Nós vamos falar sobre o processo de inventário mesmo. Eu pergunto se há mais alguma questão ou se podemos encerrar o nosso encontro de hoje, então. Então, gente, olha, muito obrigado de coração, gratidão a todos, Deus esteja com todos nós, nos ilumine, nos dê um dia muito feliz, tá bom? Agradeço aos elogios no chat também, a gente procura sempre fazer o nosso melhor e até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima.